Boa noite, amada igreja. Boa noite, irmãos que estão participando deste culto conosco no lar. Que o Senhor nos abençoe e que essa noite possa ser aquecida pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Que você também sinta-se aquecido por aquilo tudo que vamos estar vivenciando durante esses momentos que estamos reunidos como igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe de forma maravilhosa e abundante. Hoje nós vamos estar lendo algo que é muito gostoso, principalmente para um culto de oração e de estudo. É o hino 156 do cantor cristão. Nós não vamos cantá-lo, nós vamos fazer a leitura dessas estrofes e vamos estar intercalando com os nossos momentos de oração. Então, se você está em casa, tem o seu cantor cristão, pode pegar aí. Porque nós vamos estar fazendo isso, fazendo essa nossa liturgia de hoje, através da leitura deste hino. E eu espero que você, que está em casa, e você que está aqui, possa sentir-se realmente tomado por esse Espírito, e que possamos orar com autoridade, com poder, e que possamos principalmente colocar diante do trono de Deus as nossas petições, a nossa gratidão, a nossa vida e a nossa igreja. Vamos começar? Ó Deus bendito, atende o nosso rogo e dá-nos graça e vida de poder. Na tentação que inflama como fogo, só Tu outorgas força de vencer. Nossa oração responde, ó Pai de amor, e neste mundo dá-nos Teu favor, e neste mundo dá-nos Teu favor. Senhor Deus e Pai, nós neste momento queremos dizer que Tu és o dono das nossas vidas. Nós queremos dizer que Tu és o Senhor dessa igreja. Ó Pai querido, nós queremos dizer o quanto estamos alegres por estar mais uma vez diante de Ti nesse altar. Como estamos com os nossos corações aquecidos pela presença do Teu Santo Espírito. E queremos principalmente, ó Pai, suplicar que Tu aceites com graça tudo aquilo que estaremos ofertando a Ti nesta noite de culto. Que Tu aceite as nossas súplicas, que Tu aceite a nossa gratidão, o nosso louvor, a mensagem que estará sendo ministrada. Que cada parte deste culto seja para a Tua honra, para a Tua glória e para Teu louvor. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Como é bom estar aqui. Como é bom. É vencer o frio, não é mesmo? Vencermos esse friozinho gostoso que carioca nenhum está acostumado. Mas é muito bom estar aqui. Como esse ambiente nos aquece, nos acolhe. Então você que está em casa, prepare-se para ser, de uma maneira muito especial, tomado por esse calor que estamos sentindo aqui e que vai chegar até você. Vamos então cantar? Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão em casa também assistindo esse culto maravilhoso. E nós agora iremos aquecer aquele aquecimento santo, dizendo que nosso Deus é grande sobre toda a terra. Nosso Deus é soberano, não há nada comparado a Ele. Nós iremos declarar esse cântico. Se coloque em pé para adorar o Senhor conosco. Grande é o Senhor, queremos o Teu nome agradecer.
Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Queremos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, tão grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte. Alegria! Alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor, e nós temos a vitória. Que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Nesse momento, nós vamos continuar fazendo a leitura e, dessa vez, a nossa equipe de cânticos de louvor estará responsável. Todos juntos? Perdoa as nossas culpas e pecados, que muitos são, pois débeis somos nós. De ti, às vezes, vamos afastados, rebeldes, não ouvindo a tua voz. A ti clamamos, certos do perdão e arrependidos. Mostra compaixão, arrependidos, mostra compaixão. Amém. Vamos estar falando o nosso tema, nossa divisa do mês da família, e depois nós vamos orar. Vocês podem se assentar para que não fiquem muito cansados, porque nós vamos estar falando o tema, a divisa do mês, e vamos orar pelas famílias. Mas essa oração vai ser assim: eu vou convidar a irmã Anunciata para vir aqui à frente, porque nós vamos orar pelas famílias.
por aquelas famílias que têm papai e mamãe, mas vamos orar também por aquelas famílias que são ímpares, pelas aquelas que são viúvas, viúvos, solteiros, divorciados, porque também são famílias. E no domingo eu tive uma experiência maravilhosa junto com esse grupo. E o quanto esse grupo tem necessidade de ser acolhido, principalmente algumas irmãs, não é, que disseram que não gostam muito desse mês, não é, porque se sentem assim meio de lado. Então, que a partir desse momento a gente possa estar abraçando principalmente as nossas irmãs tão amadas e que são viúvas e que se sentem assim nesse mês, deslocadas. Então nós vamos orar para que a Igreja Batista em Padre Miguel seja uma família acolhedora para todas as famílias que a compõem, para aqueles que têm papai e mamãe, para aquelas que já são viúvas, para as solteiras e os solteiros, para os divorciados, porque esta família aqui é uma família muito especial. Irmã Anunciata, por favor, venha orar. Nós vamos primeiro falar o nosso tema e a nossa divisa. Vamos? Famílias no altar de Deus. Vamos falar? Famílias no altar de Deus. Vamos falar então a nossa divisa, que se encontra em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha serviremos. Vamos falar eu e a minha igreja? Vamos. Porém, eu e a minha igreja serviremos ao Senhor. Vamos orar? Boa noite, irmãos. Pai de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui na tua casa, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Senhor, abençoa todas as pessoas que ainda estão por vir, Senhor Deus, que nada de mal possa acontecer com elas, Pai. Senhor, entrega em tuas mãos todas essas famílias, Senhor Deus, que não têm parente, Amém, que não Senhor têm filhos, Deus. Senhor Deus, que vive sem a presença de um ombro amigo, Senhor Deus. O Senhor possa estar cobrindo, Senhor Deus, aquela pessoa que possa ter, Senhor, o teu auxílio, Senhor, porque o Senhor sabe que nós sem ti, nós não somos nada, Senhor Deus. É verdade. Abençoa, Senhor, esses meninos daí da vila, Senhor Deus, que eles possam, Senhor, ouvir uma palavra de conforto, Senhor Deus, para que também eles sejam, Senhor, que muitos ali não têm pai, não têm mãe, Senhor, vivem jogados, Senhor Deus, que o Senhor possa estar junto daquelas pessoas também, Senhor Deus. Senhor, abençoa essa igreja, Senhor, Amém, os membros Senhor dessa igreja, Deus. Pai querido. Abençoa a família pastoral, Pai. Abençoa, Senhor Deus, aquelas pessoas ainda que estão por vir, Senhor Deus, que o Senhor traga em segurança, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, aqueles filhos, Senhor, que têm mãe adotiva, Senhor Deus, mas é como se fosse mãe de verdade, Senhor Deus. Amém, Porque Senhor. aquelas pessoas, Senhor, que estão com essas crianças, que o Senhor faça com que as mães, Senhor, ensinem eles no caminho que devem andar, Senhor Deus, para que mais tarde não possa se desviar do teu caminho, Senhor Deus. Senhor, eu entrego em tuas mãos, Senhor, essa igreja, Senhor, todos os membros dessa igreja, Senhor Deus, que as pessoas que estão aqui, Senhor, louvando, seja louvado, Senhor Deus, tudo que fizer e que for feito, que for dito aqui, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, a irmã que vai ministrar a palavra, Senhor Deus, ao pastor, eu não sei, mas que o Senhor não seja, Senhor, a palavra que venha da boca dele, mas sim, Senhor, que seja colocado na tua boca, que venha do alto do céu, Senhor Deus. Que aquela palavra, Senhor Deus, que nós vamos ouvir, Senhor Deus, que a gente possa aprender, Senhor Deus, e levar, Senhor, para as pessoas também que não sabem, Senhor Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender, Senhor, porque nós não somos nada, Senhor. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, esse culto, Senhor Deus.
Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Amém, Eu peço Senhor. e agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Ai, eu amo essas minhas senhoras queridas. Elas são uma bênção, vocês já viram, né? Equipe de louvor. Vamos ficar de pé novamente, irmãos. Vamos cantar. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Você que está nos assistindo, louve a Deus conosco nesse momento onde estaremos então intercedendo, apertando a mão do seu amigo, irmão que está aí do seu lado. Momento de comunhão, você está perto da sua família, dá aquele abraço, né? Aquele abraço caloroso nesse momento frio, né? No dia que nós estamos de hoje, nós estamos aquecidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Amém? Vamos louvar o Senhor. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Bem, obrigado. Agora a igreja vai fazer essa leitura, não é? Que está ali.
Vamos então, assentados mesmo como estamos, é a terceira estrofe do hino do cantor cristão. Vamos ler? Que privilégio temos de ter a paz de Cristo Salvador. Seu bendito nome a Deus louvemos, alegres, fortes, cheios de fervor. Ó, que prazer glorioso a Deus orar, pois é queimar incenso sobre o altar, pois é queimar incenso sobre o altar. Ó, que prazer glorioso a Deus orar. É isso que nós estamos aqui reunidos, não é mesmo? Nós estamos nos reunindo aqui para termos esse prazer, esse privilégio glorioso de estarmos elevando a Deus as nossas orações e súplicas. E nesse momento nós vamos estar orando pelos enfermos, por aqueles que nós conhecemos, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa igreja. Vou convidar o pastor Luiz Santos para estar nesse momento orando, pastor Luiz Santos, pelos enfermos que estão no seio da igreja, mas que também são da nossa família, da nossa parentela, dos nossos amigos, que, enfim, o Senhor Deus esteja derramando uma unção de cura sobre algum deles. Mas eu vou pedir uma coisa: se você que está aqui quer representar uma pessoa, alguém da sua família, um amigo, ou você mesmo, se coloque de pé nesse momento, para que nós possamos orar, então, de uma maneira gloriosa, como nós estamos lendo aqui, queimando incenso sobre o altar. Coloque nesse momento em que o pastor Luiz vai estar elevando a voz pelos enfermos, essa pessoa por quem você quer que o Senhor Deus haja de maneira poderosa. E você em casa também, faça isso nesse momento. Ajoelhe-se, fique de pé, mas feche os seus olhos e acompanhe e faça a sua oração. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque conseguimos alcançar a Tua santidade e apreciar quanto Tu és grande e poderoso em nossas vidas. Agora, Deus, neste momento, Deus, temos agradecimentos, sim, mas neste momento, Deus, nós queremos fazer um pedido a Ti, Pai, pedido em especial, Senhor, pelos enfermos, os enfermos da nossa igreja, os enfermos aqueles a qual nós conhecemos, os enfermos a qual pertence a nossa parentela, os enfermos a qual pertence aos nossos grupos de amigos, que ainda às vezes nem Te conhecem ainda, Pai. Oh Deus, então, Senhor, queremos de forma especial, todos que aqui estão, eu creio que tem esse mesmo sentimento no coração, como eu estou tendo agora, Pai, um sentimento que Tu possas manifestar o Teu poder e a Tua glória, Pai, um poder de cura, Pai, um poder de libertação, Deus. Ó Deus, Teu Filho Jesus, muitas vezes Ele falou que Ele estaria expulsando o demônio da morte. Às vezes Ele diz também em Suas Escrituras, Pai, que Ele estaria libertando o homem do cativo da morte, Pai. Cativo este, Deus, que no caso que nós entendemos sobre a Tua palavra, que seria a enfermidade, Deus. Deus, a enfermidade não pertence ao Teu reino, Pai. A enfermidade, Senhor amado, pertence às trevas, Senhor, pertence ao inimigo das nossas vidas, Pai. Então, Deus, nós queremos Te pedir que Tu venha, Deus, libertar o Teu povo, Pai. Venha libertar o Teu povo desse cativeiro, Deus. Venha libertar o Teu povo, Deus, das enfermidades
que às vezes os nossos médicos não conseguem, Senhor, discernir qual tem sido a profundidade, Senhor. Mas nós cremos, Deus, numa libertação espiritual vinda de Ti, Deus. Nós cremos, Deus, de uma libertação espiritual, Senhor, que por vezes Tu possa estender a Tua mão e libertar, Senhor, trazer, Senhor, uma saúde plena, Deus, uma saúde em Ti, Deus. Ó Deus, venha com a Tua mão poderosa, Deus, libertar os nossos enfermos, Pai. Venha, Deus, libertar, Senhor. Eu creio, Senhor, que se fôssemos citar nomes aqui, meu Pai, seria muitos, Senhor. Muitos, Deus. Às vezes nós não entendemos, Pai, quando Tu permites também a enfermidade para recolher os seus. Nós sabemos que isso acontece, Deus. Ó Deus, nos dê, Senhor amado, o discernimento para que possamos também entender todas essas coisas. Ó Deus, somos tão pequeninos, Deus, que às vezes nós não entendemos o espiritual que pertence a Ti, Pai. Ó Deus, venha estar conosco, Pai. Venha estar conosco nessas batalhas espirituais. Muito obrigado, Deus, por atender os nossos enfermos. Esta oração eu Te faço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos estar então fazendo o nosso quarto momento de leitura. E eu já vou pedir que nesse quarto momento nós vamos estar orando pela nossa igreja, pela Igreja Batista em Padre Miguel. Nós vamos orar pelo ministério pastoral, nós vamos orar pelo conselho diaconal, nós vamos orar por todas as lideranças, a liderança dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Nós vamos estar orando por cada departamento que temos na nossa igreja. E esta oração nós vamos estar convidando aqueles que assim o puderem para se ajoelhar no altar do Senhor. Nós queremos colocar a nossa igreja diante do Senhor e a partir de cada um de nós. Então nós precisamos. Então vamos ler todos juntos esse quarto momento de oração. Orai, nos diz Jesus, Teu Filho amado. Sim, tudo a Ti levamos na oração. Aqui estamos, firmes ao mandado, com fé fazendo a nossa petição. Ó, vem, Senhor, agora transmitir poder e graça, vem nos assistir. Poder e graça, vem nos assistir. Vamos então, aqueles que assim o puderem se ajoelhar. Vou pedir que o nosso diácono João Marcos esteja então nesse momento colocando a nossa igreja, ministérios, diáconos, lideranças, grupos e, de uma maneira muito pessoal, Casa de Paz. Esse projeto que eu já amo, esse projeto que eu não vejo a hora de acontecer. Então, vamos estar orando. Pedir que o João Marcos, então, nos eleve em oração. Oremos. Pai de amor, de infinita misericórdia, Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui prostrados de joelhos, Senhor, Te clamando, Senhor. Pai querido, queremos Te pedir, Senhor, pela Tua igreja, pela liderança da Tua igreja, Pai querido, cada líder de departamento, Senhor, da Tua casa. Pai querido, sabemos que é árduo, Senhor, fazer a Tua vontade, às vezes, Senhor, estar à frente de um ministério, desempenhando um trabalho, uma função na Tua igreja. Mas, Senhor, sabemos que é gratificante como vemos os frutos que cada departamento, Senhor, lança, Senhor, na Tua casa, Senhor, na pregação do Evangelho, através das crianças, através dos jovens, através dos anciões da Tua casa, Senhor, dos diáconos da Tua igreja, Senhor, que estão ali, pessoas, ó Deus, separadas para estar junto com o Teu servo, Senhor, apacentando esse rebanho ao qual Tu confiaste a ele, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa cada departamento da Tua casa, Senhor, dando, Senhor, força, Senhor, para que eles possam, Senhor, desempenhar o melhor de si, Senhor, para o Teu reino, Senhor.
Pai querido, abençoa esta noite, este culto, Pai. Aquele que entrou aqui, ó Deus, sem uma direção, por alguma razão, com algum problema, Senhor, com alguma tristeza no seu coração, Senhor, que o Senhor possa estar falando ao seu coração, através dos louvores, através da palavra que será pregada, Pai. Pai, sabemos que vivemos momentos difíceis, Senhor, que a família tem sido alvo, Pai querido, do inimigo, Pai. Mas, Senhor, dá-nos força, Senhor, blinda nossos lares, Senhor, dos ataques do inimigo, Pai querido. Cerca-nos com os teus anjos de poder, Pai querido, para que nenhum mal possa sobrevir sobre as nossas famílias, Senhor, nesse tempo tão mal, tão difícil, Pai querido. Pai querido, Tu sabe, Pai querido, que Tu tens grandes planos, Senhor, para as nossas vidas e as nossas famílias, Senhor, quando estamos realmente voltados à Tua vontade, Pai. Pai querido, também entregamos, Senhor, esse projeto tão especial, tão grandioso, Pai querido, o projeto Casas de Paz, Senhor, ao qual Tu colocaste, Senhor, primeiro no coração do Teu servo, pastor Diego, Pai querido, ao qual ele está compartilhando com todos nós, Senhor, para que possamos ser desafiados, Senhor, a irmos a cada lar, Senhor, na nossa comunidade, Senhor, na nossa região, onde moramos, Senhor, pregando o Teu Evangelho nos lares, Senhor. E que Tu venha, Senhor, falar profundamente ao coração de cada lar, Senhor, que vai receber essa semente da Tua palavra, Senhor. Que ali encontre guarita, Senhor, que eles possam abrir seus corações para receber a Tua palavra, tudo aquilo que for com tanto carinho preparado, Senhor, para cada um deles, e possamos receber aqui na Tua igreja o fruto desse trabalho, Pai querido, tão precioso que o Teu servo, Senhor, tem colocado para nós, Senhor. Nos abençoa, Senhor, dirija-nos, Senhor, durante toda essa liturgia, de todo este culto, até o último dia desse mês, um mês tão especial, é o mês da família, Pai. Abençoa o Green Fac de forma especial também, Senhor, ao qual estão separados para desempenhar, Senhor, esse trabalho durante todo esse mês, Senhor. Abençoa toda a sua equipe, o Mauro, a Miri, toda a equipe, Pai querido, que está à frente desse departamento, dando a eles porção dobrada do Teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Essas bênçãos nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, que maravilha. Nós tivemos aqui um tempo precioso em que pudemos estar orando. E agora nós vamos ter um tempo precioso, onde nós vamos estar sendo ministrados pelo pastor. Deus abençoe a vida da nossa preciosa irmã Rosânia, que conduziu esta direção de culto de uma forma tão inspiradora, inspirativa, edificante aos nossos corações, propondo nessa liturgia, em que ainda estamos pela coordenação do Ministério de Famílias, Mauro e Miriam, e que nosso diácono João Marcos muito bem lembrou ali na oração, de interceder em favor desse casal e de todos aqueles que fazem parte desse ministério, porque a luta continua, companheiros. Não são dias fáceis, não é um trabalho fácil, a gente sabe, porque se visa a família, incomoda o inferno. Se visa casamentos, incomoda o inferno. Se visa filhos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, é certo que vai incomodar o inimigo e ele não fica satisfeito. Por isso, as grandes batalhas que temos enfrentado, mas crendo que em Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Quando Jesus entra numa causa, Ele não entra para perder. E Ele nos garante a vitória final. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Boa noite a todos, graça e paz. Bom estarmos na casa do Senhor, mesmo fazendo uma noite fria. E olha que o inverno ainda nem chegou, mas parece que o inverno já está dando as caras. Já desde esse período de outono, a coisa já está, ficando estreita, Dizem aí que está para vir um tempo muito severo de frio sobre o Brasil. E que Deus tenha misericórdia de nós, cariocas, porque a gente não tem muito
muita resistência, muita estrutura para o frio, não é verdade? Esfria um pouquinho, carioca já começa a tossir, começa a espirrar, começa a se agasalhar, não é verdade? Carioca não gosta nem de dia nublado, que dirá com chuva e frio. Tem gente que gosta de frio, não é verdade? Tem gente que gosta de frio aqui? Tem. Vocês gostam mesmo, gente? De frio mesmo? É mesmo, eu gosto de calor, gente. Eu gosto de calor, gosto de sol, gosto de verão. Mas no frio a gente tem que dar um jeito, a gente tem que se agasalhar para ficar realmente bem protegido. Então, lave os edredões, os casacos mais quentes, né? Porque o período aí promete. Agora que você localizou, fique em pé. Que bom, meus irmãos, porque num culto desse, onde o Espírito Santo de Deus nos aquece, graças a Deus já chegou aqui Maria Lúcia e Miriam, porque eu estava aqui pensando, Maria Lúcia e Miriam assim, meu Deus, se a Maria Lúcia e a Miriam não chegar aqui, como é que eu faço? Porque eu botei lá noite de caldos, né? E aí se não chegar ninguém, que caldo vai ser esse, gente? Mas glória a Deus que elas já chegaram, né? E temos alguma coisa aí preparar, né, meus irmãos? Senão a gente ora e Deus manda a pizza. Eu falei, vou pedir uma pizza. Fui contando ali, eu falei, já tem 3, 4, uma pizza grande dá. Foi chegando 7, 8, 15, eu falei, uma só já não dá. Falei, Senhor, manda Maria Lúcia e a Miriam para a igreja, Senhor. Senhor, eu não sei o que está acontecendo com as tuas servas, mas o Senhor sabe. Manda ela. Quando a Maria Lúcia chegou, eu falei, ô glória. Daqui a pouco entrou a Miriam, eu falei, glória a Deus. Maravilha. Vamos à palavra, livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 5. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Amém? Convido a igreja a ler o versículo 1 e o versículo 2, que são os versículos que estaremos dando destaque na noite dessa quinta-feira. Amém, vamos orar. Pai querido, Deus bendito, a Tua palavra foi lida, a Tua igreja está presente neste lugar, já entronizamos, ó Deus, em Tua presença, cantando, louvando e adorando o Teu santo nome. Intercedemos pelas causas que aqui foram propostas, crendo na resposta que vem do Senhor para a nossa vida e família. E agora, Senhor, através da Tua palavra que foi lida, que o Teu Santo Espírito fale a cada coração aqui, edificando lares, famílias, vidas e a Tua igreja neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, por gentileza. Meus irmãos, esse texto nos possibilita extrairmos inúmeras lições práticas para a nossa vida. Portanto, eu gostaria de conversar com a igreja com o tema: é tempo de atravessar o Jordão. Você pode repetir isso comigo? É tempo de atravessar o Jordão. Você pode olhar nos olhos de quem está do seu lado e dizer: é tempo de atravessar o Jordão. É tempo de atravessar o Jordão. Sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Meus irmãos, o tema do mês da família, a nossa dirigente aqui já citou, famílias no altar de Deus. E ao longo de todo esse mês de maio, por cada vida que o Senhor tem conduzido a este altar, tem abençoado as nossas vidas. E hoje nós vamos falar para as famílias da igreja que aqui estão, que família no altar de Deus precisa aprender a atravessar o Jordão da vida.
E nós vamos olhar nessa ótica desse texto, buscando entender como esse texto bíblico pode se aplicar à realidade da nossa vida nesse tempo que se chama hoje, nesse mundo pós-pandemia. Meus irmãos, falando em pandemia, nós sabemos que a pandemia, de certa forma, ela passou, ainda que alguns países na Europa e agora, atualmente, Coreia do Norte, se vê muito preocupada, países que ainda se veem com uma certa vigilância e atenção, porque a situação pandêmica local ainda não foi totalmente controlada ou totalmente resolvido. Ainda que tenhamos casos que ainda se apresentam no nosso país, olhamos para as estatísticas e vemos uma considerável redução de casos, uma considerável redução do número de pessoas mortas por conta da Covid-19. Mas olhando para esse período que foi difícil e triste demais, sabemos que ao longo desse tempo pandêmico, nós sofremos por conta do isolamento social. Ficamos meses isolados, retidos dentro da nossa casa. Alguns de nós enfrentou os severos sintomas dessa síndrome gripal chamada Covid-19. Creio que todos nós, de alguma maneira, sofremos a perda de alguém querida, a perda de alguém que a gente amava, que a gente estimava, que a gente admirava. Creio que todos nós, de alguma maneira, sofremos perdas por conta desse tempo pandêmico. Durante o início da primeira onda, havia obviamente um grande medo em nossos corações pelo contágio dessa doença terrível. E aí, quando a gente olha o que tem sido a vida hoje, eu lembro que no domingo agora, o pastor Sancler estava aqui com a gente, nos abençoou através da vossa instrumentalidade dele, pela ação do Espírito Santo. E a gente estava lá sendo bem servido pelos diáconos da igreja, com muito carinho ali, nos servir as refeições. E ele trazia várias perguntas, né, de como é que estava a realidade da igreja, como é que estava a nossa luta local. E ele compartilhava das lutas dele, das dificuldades, né, das ausências de membros nos cultos. E eu falei, pastor, a realidade que a gente vive aqui, a gente olha e parece que é algo que a gente só está vivendo aqui. E quando a gente ouve um colega de ministério falando das dificuldades que está enfrentando, a gente vê, estamos vivendo um tempo do fim, estamos vivendo um tempo de esfriamento, estamos vivendo um tempo de apostasia, e não creio nem que é o início das dores, eu creio que nós já estamos no médio para o final das coisas. O negócio está muito sério, com todos os sinais que a gente tem visto pelo mundo. E ali nos consolávamos um ao outro e pedindo a Deus, rogando a Deus que o Senhor nos dê um coração perseverante na fé, para que a gente não pare, não desanime, não fique à beira do caminho. Meus irmãos, nós temos nesse tempo presente, como povo brasileiro, vivido dias de alegria, dias de festa e dias de choro. Parece que tem período, parece que tem estações que a gente está feliz, que a gente está contente, está tudo dando certo, de repente vira uma chave e a coisa começa a ficar difícil, o negócio começa a dar errado, o negócio parece se complicar na direção de cada um de nós. Há momentos na vida em que parece que a gente está só alegria, a gente está só em óleo de alegria. E parece que algo vem e acontece e a gente passa a estar coberto de cinzas de tristeza. Sabemos que a vida é como uma roda gigante. Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo. Ora a gente acerta, ora a gente erra. Ora a gente agrada, ora a gente desagrada. Ora alguém te agrada, ora alguém te desagrada. Ora alguém te levanta, ora alguém te desencoraja e te desanima. Isso faz parte da roda gigante da vida. Mas quando nós olhamos para esse texto bíblico, há uma esperança no nosso coração sobre esse desafio, desse chamado de Deus para a vida desse homem chamado Josué. Portanto, quando nós vamos ler esse texto bíblico, no versículo 1, no versículo 2, a gente percebe que aquele momento para a comunidade dos hebreus, para aquele grupo
que estava marchando na direção de um propósito, aquele momento para eles era um momento de muita tristeza. Aquele momento para o povo de Israel simbolizava um momento de muita dor, simbolizava um momento de muita angústia, porque afinal de contas, o líder, quem acertar o nome e levantar a mão primeiro ganha. O líder, quem levantar a mão e acertar ganha brinde. Quem falou? Não, José não. O líder, quem falou isso? Quem falou? Leônida. Então, Leônida, você pode vir buscar aqui o teu CD, viu? Pode vir aqui, filhão, pode vir, pegando o teu CD. Fica tímido não. Sábado você vai estar em destaque aqui como conselheiro, isso, vem buscar aqui teu CD. Vem cá, Leônida, vem logo, você está atrasando o culto acaba tarde, eu vou botar a culpa em você. Está com a coluna, então vamos fazer o seguinte, tem algum embaixador aqui? Pedrão, leva lá para o conselheiro, agora que eu vi o conselheiro todo travado lá na coluna, vamos orar depois, a oração da fé curará o doente. Amém, que bom que você está aí, Leônida, mesmo com dor veio à casa do Senhor, ainda ganhou um CD. De maneira que Moisés, o que aconteceu com Moisés? Moisés morreu. Moisés morreu na altura do campeonato de 120 anos de idade. Moisés morreu. De maneira, meus irmãos, que essa notícia chega para o povo de Israel, e o povo chora, e o povo lamenta, e o povo sofre. Só que mesmo diante da morte de Moisés, mesmo diante da perda desse líder, havia um propósito, havia uma promessa que Deus já havia entregue ao povo, entregue a Moisés. E essa promessa, mesmo que Moisés não estivesse à frente do povo, essa promessa não deixaria de ser cumprida. Qual era essa promessa? Qual era a promessa? A chegada à terra prometida, a chegada em Canaã. E aí Deus vai levantar Josué para um tempo oportuno. Mesmo diante da dor da perda, da dor da partida, do choro pela morte de Moisés, o tempo oportuno de Deus chegou para Israel. Nada impediria do povo de Israel de tomar posse dessa herança. Era hora de avançar, era hora de se apropriar da promessa, era hora de desfrutar dos frutos da terra da promessa, mas antes o povo precisava marchar sobre o Jordão. O povo precisava enfrentar esse difícil desafio. No versículo 1, por gentileza, Brendinha, do capítulo 1 de Josué, versículo 1 diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Há uma palavra de Deus, de chamamento, há uma ordem de Deus na direção de Josué. Josué, Moisés morreu, o meu servo Moisés é morto, mas Josué, levanta-te, Josué, vá. Josué, o propósito ainda não terminou, a missão ainda não está concluída, levanta-te e vá. Como é que a gente faz, meus irmãos, para nesse tempo tão difícil de vida que a gente está vivendo? Quinta-feira passada, o Leônidas estava aqui no altar, e o Leônidas falou: pastor, antes do culto começar, ele falou: pastor, nós estamos vivendo um tempo muito difícil no Brasil, no mundo. Pastor, como o povo está doente, no corpo, na alma e no espírito. Pastor, que dias difíceis. O culto ainda não tinha nem começado na quinta. A gente estava trocando esse bate-papo. Ele falou: pastor, o povo está doente, pastor. A pandemia deixou rastros. Então você também é um responsável por essa palavra de Deus aqui ao meu coração, o coração da igreja. Porque tudo ali, daquele bate-papo ali, eu fui refletindo. E é verdade, meus irmãos, como o impacto da pandemia afetou o corpo, a alma e o espírito das pessoas. E a gente precisa buscar em Deus força para seguir,
A gente precisa buscar em Deus saúde para o corpo, saúde para a alma e saúde para o espírito, para que a gente não venha arrefecer na nossa caminhada espiritual, porque as batalhas, como disse o pastor Luiz Santos aos homens ontem, é muito grande e ela é contínua sobre nossas vidas. Então, se o desafio é continuar marchando, se o desafio é atravesse o Jordão, como a gente faz isso? Como é que a gente atravessa um Jordão sabendo que é difícil? No meio daquele povo tinha gente que não nadava nada. No meio do povo tinha gente que possivelmente, quando olhou para o Rio Jordão, falou: como é que eu vou atravessar esse rio? Idosos, crianças, tendo que atravessar um rio, com fortes correntezas. Mas, a despeito do desafio de atravessar o Jordão, Deus deu uma ordem a Josué para liderar o povo nessa marcha de romper as águas daquele Jordão. Por isso nós podemos anotar no coração e na folha de papel, como alguns irmãos já estão em mãos. Como é possível atravessar o Jordão? Em primeiro lugar, reconhecendo e se apegando à voz daquele que te ordena, dizendo: vá. Josué não tinha muitas informações de como a situação ia ser resolvida, mas ele estava debaixo de uma voz que disse o Senhor, falou o Senhor a Josué: levanta-te e vá. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Josué só tinha algo palpável presente no seu coração, uma voz que lhe disse: levanta-te agora e atravessa esse Jordão. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. A voz que disse a Josué era a voz de Deus. Era o próprio Deus comissionando aquele homem que possivelmente se sentia naquela situação pequeno, incapaz, sem condições de encarar esse terrível, difícil, grande desafio proposto. Só que nós precisamos crer, amada igreja, que quando Deus dá uma ordem, Deus também nos dá uma promessa. Deus disse a Josué: a ordem é você levantar e ir. A ordem é você levantar e atravessar esse Jordão agora com o povo. E vem a promessa de Deus ao longo do texto, ao longo do capítulo: eu estarei com você, eu lhe darei essa terra, onde a planta do teu pé pisar, eu vou te dar por herança. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus deu a ordem: vá. Deus deu a ordem: levanta-te. Deus disse: é agora. Mas Deus apenas não deu a ordem, Deus deu a promessa. Vocês não estão sozinhos, eu estarei com vocês. Deus nos tem dado uma ordem para marchar em favor da nossa família, amém, igreja? Estamos debaixo dessa ordem. Estamos debaixo da ordem de Deus que diz: não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista da vida do teu filho, da tua filha, não desista de ganhar o teu pai e a tua mãe para Jesus. Estamos debaixo dessa ordem. Mas essa ordem, ela não vem somente dizendo vai. Essa voz não vem apenas dizendo levanta-te. Essa voz chega e diz vai. Essa voz chega e diz levanta-te. Essa voz diz é agora. Mas essa voz também diz eu estou contigo. Essa voz também nos dá promessa: você vai vencer. Essa voz também anima o coração dizendo: nada será capaz de resistir o teu avanço. Não é apenas uma voz dizendo para marchar, é uma voz que garante a vitória de Deus na nossa vida. Mas atravessar o Jordão, obviamente que não seria nada fácil. Moisés estava morto. Moisés liderou aquele povo por 40 anos. Moisés morto, problema instalado. Temos algo a aprender aqui nesse texto. Temos uma lição importante a tirar desse texto. Moisés morreu, o povo sofreu,
o povo chorou, o povo se entristeceu pela morte de Moisés, mas Deus entra na história e diz: levanta-te, o tempo de chorar passou. Agora é a hora de marchar. O tempo de lamentar pela morte de Moisés passou. É hora de se levantar, porque há um desafio à frente, e o desafio é atravessar esse Jordão. Qual é a lição que eu tiro aqui para a minha vida e desejo carinhosamente compartilhar com a igreja? É que nós precisamos aprender a lidar com as perdas. Nós precisamos aprender a lidar com os infortúnios. Nós precisamos aprender a lidar com as baixas. Nós precisamos aprender a lidar com as chegadas e com as saídas. Nós precisamos aprender a lidar com isso. É preciso aprender a enfrentar os percalços da vida, porque senão os percalços, as perdas, as dificuldades, os infortúnios, as baixas da vida nos fazem parar, quando na verdade Deus tem um propósito para cumprir na minha vida, na tua vida e através de nós. E se a gente ficar paralisado por conta da baixa, por conta da perda, por conta da dificuldade, por conta daquele que foi, daquele que partiu, daquele que Deus tomou para si, a gente vai viver a vida inteira chorando, a gente vai viver a vida inteira amargurada, a gente vai viver a vida inteira ressentido, e é Deus dizendo a cada um de nós: levanta-te e agora, levanta-te agora e atravessa esse Jordão. É uma ordem. A voz de Deus deu uma ordem para Josué, e a voz de Deus também lhe ofertou uma promessa. Deus tirou Moisés da trajetória final de tomada da posse da terra prometida. Moisés viu de longe a terra prometida, mas Moisés não entrou na terra prometida. Meus irmãos, nós conhecemos a história, nós conhecemos os textos que contam esse momento lá em Deuteronômio. Moisés não entrou na terra prometida porque Moisés não era um líder de êxito, nada disso. Moisés não entrou na terra prometida porque ele agiu com uma desobediência. Deus disse a ele o quê? Falai o quê? A pedra, para que ela jorre o quê? Água. E o que ele fez? Feriu a pedra. Ele bateu a pedra. E por conta dessa atitude, Deus então ali deu-lhe uma punição, um castigo, que foi a ausência de entrada na terra prometida. Não foi porque ele não era um líder de êxito, mas quando ele olha a terra de longe, Deus diz: você vai ver a terra, você vai ver que eu vou cumprir a minha promessa, mas você não tomará posse dessa terra. Significa naquele momento que o tempo de Moisés havia chegado ao fim. O grande líder, o intercessor do povo estava morto. A crise havia chegado ao povo de Israel. A fala de Josué e do povo é uma fala que denuncia a dor, denuncia o choro. E agora, o que vai ser da gente? Moisés foi embora. E agora, o que vai ser da gente? Moisés morreu. Deus trouxe cada um de nós aqui nessa noite para dizer a nosso coração, ao nosso entendimento: Moisés pode estar morto, Moisés pode ter sido retirado do legado ali, daquela história, não do legado, mas daquele círculo. Moisés pode ter sido retirado daquela travessia, daquela conquista, mas Deus é quem permanece no trono. A gente precisa entender isso, porque quando Deus tira o emprego, quando Deus tira o relacionamento, quando Deus, por vontade dele, tira a saúde ou permite que situações roubem a nossa saúde, o nosso desafio é querer indagar: e agora o que eu faço da vida? E agora o que vai ser de mim? E agora o que vai ser do meu cônjuge? E agora o que serão dos meus filhos? E agora o que vai ser da minha igreja? E agora o que vai ser do meu ministério? E agora o que vai ser do meu departamento? E agora o que vai ser da minha vida que acabei de perder o emprego? Meu irmão, Moisés morreu, mas é Deus que permanecia no trono.
no ano em que morreu o rei Uzias, disse Isaías: eu vi a glória, eu vi o trono do Senhor. Quando Elias foi arrebatado por Deus na carruagem de fogo, algo caiu do céu. Quem sabe levanta a mão para acertar e ganhar um brinde. O que caiu do céu? Pode dizer, não sei se é o Lucas ou o Miguel. Caiu o quê? Tinha fogo aonde? Na carruagem. E caiu uma... O que o Batman tem? O que o Superman tem? A capa. O que tem? É o Miguel ou o Lucas esse? Miguel, vem buscar aqui. Porque tinha fogo na carruagem. Viu? Tinha. Dê um aplauso aí pela vida do Miguel. Tinha fogo na carruagem de Elias. Parabéns, está ligado na mensagem. Muito bem, Miguel. Então, meus irmãos, caiu o quê? A capa de quem? De Elias. Quem pegou a capa? Eliseu. E ali Deus levanta um grande profeta sobre a vida de Israel, chamado Eliseu. Mas Deus só levantou Eliseu depois que Elias foi transladado. Deus só levantou Josué depois que Moisés morreu. Deus levantou Isaías para um tempo de profecias messiânicas sobre Israel, como um grande profeta de Deus sobre Israel, no dia em que Uzias morreu. Então há situações na vida que a dor, a perda, a separação nos faz ver a glória de Deus. Então há momentos especiais na nossa vida que nós poderemos contemplar a glória de Deus nos momentos em que nos sentimos perdidos pela dor, nos momentos em que nos sentimos desprendidos, nos momentos em que nós sofremos abalos. É oportunidade para ver a glória do Senhor. Moisés estava morto, mas Deus seguia no seu sublime trono, governando tudo. A gente pode perder o emprego, a gente pode perder a saúde, a gente pode ficar enfermo, a gente pode passar por dificuldades, mas a gente precisa manter a fé, conservar a fé. É Deus quem está no trono, é Deus seguindo, governando tudo. Diga para quem está do seu lado: você pode perder tudo, mas não perca a sua fé. Meus irmãos, quando a gente olha para essa realidade do texto, a gente sabe, eu já estou chegando ao final da mensagem, quem é que deu a ordem a Josué para levantar e marchar? Quem deu a ordem? Deus. Levanta-te, agora, passa-te esse Jordão, tu e todo este povo. E Deus garante a promessa: vocês vão tomar posse da terra. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, Josué. Deus então está dando ordem para marchar, ordem para avançar. Deus está confirmando a sua promessa. Mas não é porque Deus deu a promessa, não é porque Deus nos entregou um propósito, que a vivência desse propósito e que a vivência dessa promessa será fácil. Deus te prometeu, mulher de Deus, um marido, mas Ele não te prometeu que esse marido seria fácil de lidar. Deus lhe prometeu uma esposa, homem de Deus, mas o Senhor não lhe prometeu que seria fácil de lidar. Deus prometeu a cada um de nós filhos, mas Ele não disse que seria fácil de lidar. Deus lhe prometeu um emprego, e alguns são hoje aposentados do emprego, mas o Senhor não lhe disse que seria fácil trabalhar nesse emprego. Então não é porque Deus nos concedeu um propósito, não é porque Deus nos concedeu uma bênção, que não iremos enfrentar a adversidade.
Deus lhe entregou um departamento, Deus lhe entregou um ministério, e Deus deu essa voz de comando a você. Deus ele lhe impulsionou, Deus lhe comissionou. Deus disse a você: vai, levanta-te e vai servir na minha casa. Vai, levanta-te e vai trabalhar na minha seara. Mas Deus não está nos isentando do enfrentamento de lutas e ventos contrários, mas Ele garante que vai estar com a gente. E o fato dele estar com a gente é que faz a diferença total. Porque se Ele está presente, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Se Ele está presente, o alimento não vai faltar. Se Ele está presente, a provisão não vai deixar de acontecer. Se Ele está presente, Ele vai dar o escape, Ele vai dar o livramento, Ele vai dar o sustento, Ele vai levantar, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai avivar, porque Ele está presente. Foi a promessa que Ele deu a Josué. Mas muitas vezes, quando a gente se depara com esse chamamento de Deus, olhe, atravessa o Jordão, passa-te essa dificuldade, supere esse problema, supere esse desafio. Eu tenho mais para você, eu quero realizar mais através de você. Logicamente que o nosso coração fica ansioso, fica preocupado, e muitas vezes a gente fica com medo desse desafio, e a gente apresenta diante de Deus as nossas desculpas. Quais são esses tipos de desculpas que a gente apresenta para Deus para a gente não atravessar o Jordão? Sabe, Senhor, eu sou muito novo. Eu sou novo para encarar esse desafio. Senhor, eu estou trabalhando muito. Não tenho tempo para encarar esse desafio. Senhor, eu ando muito cansado, eu ando muito estressado. Não dá para eu atuar nesse trabalho, não dá para eu fazer parte dessa seara. Senhor, na verdade eu já estou muito idoso. Senhor, já estou meio velho, já não dá para mim não. Eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo de sobra, eu não tenho disponibilidade para fazer. Não é isso que acontece muitas vezes no meu coração e no teu coração? Ou talvez é algo que só aconteça na Igreja Batista, a Conchinchina, onde as pessoas, diante desse chamado de Deus, se sentem muitas vezes o quê? Desanimadas, com medo, preocupadas de aceitar esse desafio, ou porque são muito novos, ou porque são muito velhos, ou porque não têm tempo, ou porque estão cansados, ou porque estão atarefados, e a gente vai sempre elegendo uma justificativa para não cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E aí eu fui buscando, fazendo uma pesquisa, e descobri algumas coisas muito legais que eu queria compartilhar com a igreja. Primeiro, Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo aos 23 anos de idade. Com 23 anos de idade, o imperador Alexandre o Grande já havia conquistado as nações de todo o seu tempo. Cristóvão Colombo já tinha feito seus planos para entrar na Índia desde os seus 28 anos. Desde os 28 anos ele já tinha tudo traçado do que ele poderia fazer para que através das caravelas ele pudesse chegar nas Índias. Vamos aqui a alguns personagens da história. Lutero estabelece a reforma, inicia, melhor dizendo, a reforma com 38 anos. Ele inicia o movimento da reforma protestante. João Calvino, que também é um cooperador do movimento da reforma protestante no mundo, inicia esse movimento com 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, João Calvino já começava a abalar o mundo com as suas pregações. Vamos seguir mais um pouquinho. Billy Graham, pastor Billy Graham, pastor batista, aos 40 anos de idade, já havia pregado ao redor do mundo. Com 40 anos, Billy Graham já tinha ido a umas 100 nações. Isso significa que, sendo novo ou sendo velho, como agora a experiência do presidente dos Estados Unidos, considerado o presidente mais velho a ocupar esse cargo, Joe Biden tem 78 anos de idade,
sendo presidente da maior potência econômica e beligerante do mundo inteiro, Estados Unidos. Meus irmãos, esses exemplos aqui que a gente citou é para mostrar que, seja novo, seja velho, Deus tem uma obra contigo. Sendo novo, sendo velho, aposentado ou atuante num trabalho, Deus tem um mistério contigo. Deus tem um trabalho para você. Deus tem um comissionamento para você. E deixa eu lhe dar uma boa notícia: a obra não é do homem, a obra é de Deus. Porque se a obra fosse de Deus, tu já tinha parado há muito tempo. E que bom que você sabe que a obra não é do homem, a obra é de Deus. E a obra não é perfeita. Me pergunte, por gentileza, diga: pastor, por que a obra não é perfeita? Pergunte isso para mim. Você suspeita da resposta? Suspeita da resposta? Por que a obra não é perfeita? Por quê? Porque é feita por homens. E eu ainda ia dar uma resposta mais provocativa. Sabe por que a obra não é perfeita? Porque você está nela e eu também. A obra de Deus na terra, de redenção, é perfeita. Mas a composição da sua igreja na terra não é perfeita, porque você está nela e eu também. É por isso que as pessoas saem e depois elas percebem: eu era feliz e não sabia. Porque vão chegar no outro lugar que pode ter uma cadeira mais acolchoada que a nossa, pode ter um telão mais bonito que o nosso, mas quando você começar a se envolver, você vai ver, tem tantos problemas como nós temos aqui. Mas a gente precisa entender que nós somos chamados pelo Senhor da obra, que nos dá uma ordem, que nos dá uma promessa, que diz: eu estou com vocês. E ele diz: Moisés está morto, Moisés saiu de cena, mas eu sigo governando tudo. Fecha esse sermão dizendo que cada geração em seu tempo sobre a terra precisa aprender a atravessar o Jordão da vida. Enquanto o nosso coração está batendo, enquanto nós estamos vivos, nós precisamos aprender ou a desenvolver a capacidade de sustentar a chama do Evangelho acesa no nosso coração. Os problemas podiam ser inúmeros e os inimigos poderosos, mas isso não impediria Josué tomar posse da terra da promessa. Os desafios eram inúmeros, mas Josué tinha uma ordem: atravessar aquele Jordão. A primeira coisa que Josué precisou fazer foi reconhecer a voz que ordenou a ele, dizendo: vá, levanta-te, avance sobre as águas desse Jordão. Depois Deus disse a ele: olha, tenha ânimo, seja corajoso, obedeça às leis do Senhor. Medite, disse Deus a Josué, na minha lei de dia e de noite, e tu farás com que esse povo atravesse o Jordão. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção quando estava lendo esses dias, estudando esse texto, foi Josué, antes de obedecer, antes de meditar, antes de ter ânimo, antes de avançar, Josué foi capaz de reconhecer a voz que o chamou, dizendo: levanta-te desse choro, levanta-te dessa tristeza, levanta-te desse luto, porque eu vou fazer uma grande obra através de você. Que essas dores, lutas, dificuldades, tristezas desse tempo que a gente tem enfrentado na vida jamais sejam capazes de nos impedir de seguir em frente. Pois a palavra do Senhor a cada um de nós é: ninguém te poderá resistir. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como Deus foi com Josué, o Senhor será conosco. Levanta-te
e siga esse Jordão. Levanta-te, toma posse da promessa que Deus te deu. Levanta-te, reconhecendo a voz daquele que te chamou. Levanta-te, sabendo que a despeito de ter uma promessa que se cumpre, o processo não será fácil, mas a vitória é garantida porque Jesus está conosco. Deus nos prometeu, Deus nos chamou e Ele vai junto conosco. Ele vai à frente e Ele garante que nem as águas do Jordão serão capazes de nos resistir. Que Deus abençoe a sua palavra. Fique de pé, por favor. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, estará liberado para proceder conforme aquilo que Deus colocou em seu coração. Não por tristeza, não por pobreza, não por constrangimento, porque Deus ama quem contribui com alegria. E depois estará orando aqui Brenda Ferreira, Brenda Ferrari, minha cunhada vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Amém? Senhora Brenda Ferrari. E o Bruno vai se preparando, viu? Ela pode até orar daí, se estiver com o microfone funcionando, aí ela ora daí, fica em pé, que ela está aí na mídia, amém? Esse microfone vai ser bom, Israel. O pessoal da mídia, do louvor que está aí, né, acaba, né, tendo dificuldade de estar aqui na frente, então vai ser bom esse microfone, porque aí já oram daí mesmo e nos abençoam em oração. Vamos louvar ao Senhor, dízimos e ofertas em nosso altar no gasofilaço. Alô, cada vez que a minha fé é provada, a nossa fé é provada, mas nós estamos Deus que está conosco, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém.
jovem Brenda Ferrari, né? Tá descendo aqui? Ou vai orar daí de cima? Ah, tá descendo? Ah, então tá, que ela estava lá na mídia. Enquanto ela está descendo, avisos importantes. Domingo agora, pela manhã, né, nós temos nossa continuidade de atividades do mês da família. Quem estará pregando esse domingo pela manhã? Diaconisa Celi, pela manhã. Diaconisa Celi pela manhã. E à noite, pastor Silvio Scarabelli, pastor conhecido da igreja, já foi membro da igreja, trabalhou muitos anos aqui com a família dele, à frente aqui de departamentos, ministérios, apoiando o ministério pastoral do pastor Eronito. Você pulou dali de cima, ela veio rapidinho, num instante ela chegou, né? Chegou bem rapidinho. E à noite, né, programação também para abençoar as famílias da nossa igreja. Então venha e traga visitante. O nosso projeto Casa de Paz, a gente precisou segurar o treinamento por conta das muitas atividades da igreja ao longo da semana. Sábado, dia 28, nós teremos aqui o nosso treinamento Casa de Paz para startarmos a ação a partir de junho. 28 de maio, um sábado, conto com os irmãos para juntos nos unirmos no projeto Casa de Paz. Brenda, orando, agradecendo a Deus, dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por Sim, mais Senhor. dia, Senhor, que o Senhor nos permitiste, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, venho te pedir, Senhor, por esta igreja, Senhor, Amém. por cada departamento aqui, Senhor, pelo ministério, Senhor, Amém. pastoral, Senhor, e toda a sua família, Senhor. Amém. Venho te pedir, Senhor, também pelos dízimos e ofertas, Sim, meu Senhor, Pai. que aqui foram depositados, Senhor, que os líderes dessa igreja possam estar administrando para Amém, Pai. de maneira que possa abençoar a sua Aleluia, casa, Senhor. Pai. Sim, Muito Senhor. obrigado, Senhor, por essa semana, Senhor. Obrigado, que tem sim, sido Pai. uma semana abençoada. Obrigado, Senhor. Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor. Amém. Que tocou os nossos corações hoje. Assim Senhor. seja, Pai. Obrigado, Senhor, por cada membro aqui presente, Senhor. Sim. E pelos que estão online, Senhor. Amém. Abençoe a vida de cada um, Abençoa, Senhor. Pai. Abençoe também os enfermos, Senhor. Amém. Que o Senhor possa estar indo em direção a essas vidas, Senhor. Sim, meu os Deus. curando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor também possa estar nos levando para nossas casas, Amém, Pai. Senhor, em paz, em segurança, Senhor. Amém, Essa é a Pai. oração que eu lhe faço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu vou impetrar a bênção apostólica. Sábado agora é o pré-congresso do Oeste Carioca aqui em nossa igreja. Ore pelos nossos embaixadores, pela nossa embaixada, pelo nosso conselheiro Leônidas e por todos os demais crianças, juniores, adolescentes que estarão conosco nessa grande programação realizada aqui em nossa igreja. Amém? Temos uma sopa, um caldo lá. Quarteto vai cantar à noite? Benção. Quarteto Mensagem Vida vai estar ministrando louvor, adoração na programação do culto vespertino da família nesse domingo. Amém? Então, meus irmãos, temos um caldo, não é isso, irmã? Conta pra gente, Maria Luz, o que a gente tem lá? Ih, esqueceu. Sopa de ervilha, glória. E com a Miriam, o que nós temos, Mauro? Aipim, caldinho de aipim e sopa de ervilha. Hã? Com cheiro de carne seca. Vocês podem fazer isso, porque até o Burger King e o McDonald's põem aroma, não é verdade? Então, Maurão, tá tranquilo, vamos para lá já já. Receba a bênção apostólica, que a multiforme graça do nosso amado Deus e Pai celestial e a ação redentiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sempre abundantes sobre nossas vidas, famílias e sobre esta igreja e sobre todo o povo de Israel espalhado pelos 4 cantos dessa terra, não apenas hoje, mas desde agora e para todos sempre. Todos digam amém e amém. Deus te abençoe, beijo no coração, graça e paz. Aline Barros, Aline Barros. Revestirá do teu poder, romper em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
dia vou viver rompendo em fé. A cada